Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 1 e nós vamos meditar. Romanos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Amém. Pode ser sentado. Tem alguma tradução diferente que não tem essa palavra inexcusável? Indesculpável. Muito bem, é isso mesmo. Portanto, és indesculpável. E eu paro para pensar o seguinte, irmãos, nós estamos falando aqui sobre conquistas e como conquistar os nossos projetos, nossos planos, e o ano ainda não acabou, é verdade. E eu penso que a gente precisa resolver algumas coisas ainda esse ano para que a gente possa entrar em 2020 melhor. Melhor um retorno aqui um pouco, Mateus, por favor. Algumas coisas nós precisamos resolver ainda esse ano para que a gente possa entrar no ano de 2020 melhor. Mas eu quero começar aqui por essa primeira frase que diz, Paulo falando, ele vai dizer que nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis não somente naquilo que nós julgamos, mas nós somos inesculpáveis naquilo que nós procuramos dar desculpa. E como que nós somos peritos em dar boas desculpas, excelentes desculpas? É claro que se você que está me ouvindo já subiu o nível e não é mais uma pessoa de dar desculpas, tá ótimo, continue assim. Mas o natural do ser humano é ele se desculpar ou dar desculpas para as suas falhas, para os seus erros, para os seus fracassos, naturalmente. Então, naturalmente, vem a desculpa ou acusação. Então, se alguém questionar alguma coisa, a gente retribui com uma outra acusação. Se alguém falar, mas fulano, você está falando demais da vida dos outros. Aí o fulano diz, mas e você também, não está falando? Normalmente é assim. Quando a pessoa avança um pouco nesse processo, e ela para de dar desculpas, é o processo, irmãos. Dificilmente a pessoa nasce com essa habilidade de não aceitar desculpas, de não se desculpar, de não se justificar. É difícil, mas ela pode chegar a esse nível. Eu acho que esse nível é o nível que Jesus espera de cada um de nós, ao ponto que a gente não dê mais desculpas, ao ponto que quando um profeta, e aí fazendo aqui um paralelo com a história de Natã e de Davi, que quando o profeta disser, és tu essa pessoa, não haja justificativas, e a gente possa baixar a cabeça, cair no chão do joelho e dizer, realmente eu pequei. É esse o nível que a gente precisa chegar. Agora, talvez o profeta precisasse contar uma história, porque é possível que se ele fosse direto ao ponto, haveriam desculpas, haveriam justificativas. E aí eu paro para pensar, irmãos, o que é que ainda existe na nossa vida porque a gente aceitou as desculpas. Vamos começar das mais básicas. A pessoa fala o seguinte, eu não vou mudar não. Por que você não vai mudar? É porque eu sou assim.
Só você que está dizendo que você é assim. Ou Jesus falou que você é assim? Porque se Ele falou, é. Mas muitas vezes nós estamos dizendo eu sou assim para aquilo que Deus falou ao contrário de nós. Deus fala que nós somos uma coisa, nós não absorvemos isso, nós não acreditamos, e aí nós damos uma desculpa: eu não vou mudar porque eu sou assim. Alguns dizem: eu não vou mudar porque o meu avô era assim, meu pai era assim, e eu sou assim. Ou eu não vou mudar porque minha avó era assim, minha mãe era assim, e eu sou assim. Isso também é uma desculpa. Por quê? Tudo que você tira de você e coloca em outro é uma desculpa. E a pessoa aceita essa desculpa e ela não muda. Eu pergunto uma coisa: uma pessoa que não está disposta a mudar, pode ela alcançar o que Deus tem reservado para ela? Essa pessoa pode alcançar as bênçãos que Deus tem para ela, se não existir no coração dela o desejo de mudança? E o que mais impede a pessoa de mudar? É o conformismo, mas também são as desculpas. As desculpas que ela conta para ela mesma. Por que ela não abandonou o vício? Porque ela aceitou a desculpa: eu não dou conta. Eu não consigo. Não, eu tenho um problema. Qual é o problema que você tem? Não, eu tenho um problema que eu não dou conta, que eu não consigo. E ela acredita nisso. Essa é a desculpa dela. E eu pergunto uma coisa: se aquilo que a gente tem uma desculpa, pode Deus fazer alguma mudança? E aí a pessoa começa com as frases dizendo o seguinte: seja o que Deus quiser. Quando a pessoa fala seja o que Deus quiser, ela está dizendo que seja feita a vontade de Deus? Ou ela está dizendo seja lá o que for, que aconteça? Mas a gente tem essa expressão, né? Seja o que Deus quiser. Ou então, quando a pessoa fala assim: eu não acredito mais nisso, para mim isso é causa perdida, não tem solução. Aí ela diz: só Jesus na causa. Ela fala o oposto daquilo que ela não acredita, que ela acha que não tem mais mudança. Agora é só Jesus na causa. E está lá a gente reproduzindo as mesmas frases. Eu acho que a gente precisa parar para refletir a respeito disso. Porque quando eu digo seja o que Deus quiser, eu estou dizendo: qualquer coisa que for, será. Porque realmente, se a gente quer a vontade de Deus, porque quando a pessoa fala assim, seja o que Deus quiser, ela está dizendo o seguinte: eu estou sendo imprudente, eu estou sendo desleixado, eu estou sendo relaxado, então do jeito que for será. Agora, como que a vontade de Deus pode ser baseada num relaxamento, numa imprudência? Não tem como. Não tem como ser a vontade de Deus aquilo que não há prudência, que não há um esforço, que não há dedicação. E está lá a gente reproduzindo as frases: seja o que Deus quiser, né? Eu vou anotar aqui meus pedidos. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, vai acontecer. E o que a pessoa precisa fazer para isso? Ela não está disposta a levantar uma palha. E ela tem a desculpa: se aconteceu, foi porque Deus quis. Se não aconteceu, foi porque Deus não quis. Eu estou satisfeito. E cadê o esforço e a dedicação dela? O comprometimento em fazer aquilo? Não tem. Ela prefere jogar a responsabilidade com além. Com além. Então, quando Paulo está falando que nós somos indesculpáveis, não há desculpa. E o que mais existe no mundo, irmãos, é desculpa para não haver mudança, não haver a transformação, não haver a libertação. Por que você não pede perdão para fulano? Eu não fiz nada com fulano. Você não fez nada com fulano? Não. Mas a Bíblia não diz: se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, você não tem que ir até ele pedir perdão? Não, eu não. Eu não vou até ele, não. Por quê? Que obrigação tem? Se é ele que está lá ofendido,
tudo que você fala, a Bíblia está mandando fazer, a pessoa está dando uma desculpa, para que ela anda com a Bíblia na mão? Para que a pessoa quer a Bíblia? Ela só aceita quando fala: você herdará o melhor dessa terra, você vai comer o melhor dessa terra, você não será por cauda, mas será cabeça, Deus estará contigo, você vai vencer. Isso aí eu acredito, isso aí é verdade, está aqui. Aí eu tomo posse. E por que nas outras coisas a gente também não toma posse e se submete? Porque a gente sempre tem uma desculpa. E sabe quem acredita nas nossas desculpas? Nós e o diabo. Irmão, mas ele gosta. Ele acredita sim, com todas as forças, nas nossas desculpas. Porque são por causa delas que não há transformação na nossa vida. Aí tem alguns que dizem o seguinte: está escrito isso na Bíblia. Realmente, a Bíblia está dizendo que isso é pecado. Mas, Deus não entende, né? Deus não entende. Deus conhece meu coração. É claro que Deus te entende, conhece seu coração. Mas o que ele diz que é pecado não vai deixar de ser por ele te conhecer. Verdade. E a pessoa está lá: não, mas Deus sabe o coração. Eu não fiz isso por mal. Nem sempre a gente faz as coisas por mal. Mas não quer dizer que porque a gente não fez por mal, não seja errado. Não quer dizer isso. E está lá a gente se enganando com as desculpas. E todas as vezes que a gente tiver um confronto na nossa vida, o diabo trará uma cesta cheia de desculpas, uma melhor do que a outra, para a gente não cumprir o que a gente precisa cumprir. Só que a Bíblia está nos dizendo: nós somos indesculpáveis. Não existe nenhuma desculpa que Deus aceite da nossa parte. Não adianta você pedir licença, não adianta pedir perdão para o Senhor: me perdoe, mas eu vou falar. Não adianta. Não há desculpa para isso. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: quais são as desculpas que nós temos que impedem da gente mudar? Mudar de vida, criar vergonha na cara. Tem coisa que é só falta de vergonha na cara. A pessoa não tem vergonha na cara. Tem coisa que é só a pessoa aceitar que está errado, ou pelo menos entender que está errado, porque não é a garantia de tudo, mas é apenas o primeiro passo. Como é que a pessoa muda se ela está dando desculpas e ela aceita as desculpas dela? Não muda. Mas o dia que ela para de dar desculpas, ela está liberada para começar a mudança na vida dela. É possível que aquilo que nós desejamos são por causa de desculpas. Vamos falar alguma delas. A pessoa fala assim: poxa, eu ainda não consegui o emprego que eu gostaria. Mas também, né? Fulano conseguiu porque ele tinha uma pechada. Aí começa as desculpas: é mesmo, né? Então, eu não tenho pechada, eu não tenho ninguém. Não, fulano conseguiu porque ela teve um caso lá com o doutor. Aí o doutor arrumou para ela. O outro conseguiu? Não, o outro conseguiu porque ele dá uma sorte demais. Pessoa, filho de papai, teve oportunidade para estudar. E começa as desculpas, a pessoa acredita, o diabo também acredita e diz: é mesmo, sabe que você tem razão? Então quer dizer, você não vai conseguir, está difícil mesmo, porque os outros conseguiram dessa maneira, né? Mas como você não é os outros, você não quer dessa maneira, por isso você não consegue. A pessoa acredita e ela não avança. Ela acreditou. Quem é que coloca as limitações na nossa vida? É Deus ou somos nós? Somos nós. Verdade. Aí, vida profissional, vida amorosa. Não dou sorte para ninguém, dou sorte para ser feliz com ninguém, ninguém me quer. Também fulana fica mostrando lá o corpo todo, não tem nem uma tira de roupa, aí chama atenção mesmo, consegue. Mas eu que quero coisa séria, não, ninguém quer nada. Pessoa séria fica só, porque não tem ninguém que queira uma pessoa séria. Ela começa lá com as desculpas, né? E ela acredita, ele acredita nisso. Em vez dele procurar ver o que precisa mudar nele, o que precisa ser transformado, quais habilidades que a pessoa precisa ter. Ou então na vida espiritual: não, pastor, pelo menos uma coisa presta, viu, irmãos? Os outros botar a culpa.
Por que eu não avanço no ministério? Porque o pastor não me dá oportunidade. O pastor não deixa eu pregar. O pastor não deixa eu cantar. Gente, se você for esperar exercer seu ministério 2 vezes na semana, 2 horas por dia, que é a hora que a gente tem culto, quando é que você vai exercer esse ministério? Que ministério é esse que depende do microfone, depende do púlpito e depende da porta da igreja? Porque se Deus te chamou para fazer alguma coisa, você faz. E você não vai precisar da igreja para isso. A igreja pode te ajudar em alguma coisa? Pode. Ah, Deus me chamou para pregar. E quem está segurando a sua boca para você pregar? Mas a pessoa gosta de dar desculpa. Não, porque eu não tenho oportunidade. Não, porque não me apoiam. Não, porque não me incentivam. Aí ela acredita na desculpa que ela dá e não faz. Não exerce o que ela tem que fazer. Tudo bem, em algum momento você pode pregar, você pode cantar. Mas se o ministério só for isso, quer dizer que você só é crente 2 vezes na semana e durante 2 horas por dia. Quer dizer, na semana dá 4 horas, 8 vezes 4 é 32 horas no mês que você serve para alguma coisa? Não, gente, a gente exerce o ministério na hora que a gente acorda. Em qualquer situação, do seu trabalho, na sua família, onde você está exercendo o seu ministério de alguma forma. Mas a gente aceita as desculpas. E a gente acredita nessas desculpas e se conforma. Há aqueles também que gostam de... Eles não dão desculpa para eles, mas eles, em contrapartida, culpam os outros. Alguém sempre é culpado pela situação que a pessoa está. É igual o aluno que no final do ano, ele não estudou, matou aula, no final do ano, ele reprova. Aí ele não diz, eu reprovei porque eu não estudei, eu não fiz trabalho, eu matei aula. Ele disse que reprovou por causa de quem? E os outros que passaram? Foi a culpa de quem então? Os que passam não falam, graças ao meu professor, né? Normalmente ele não fala, mas se reprovar, fala. Tem que terceirizar a culpa para o outro. A culpa é do outro, a culpa é do vizinho, a culpa é do invejoso, a culpa é do diabo e chega até a culpar Deus. Alguém tem que ser culpado, menos a pessoa. O que a gente precisa aprender é, se a gente quiser mudar de vida, a gente precisa ser responsável pelas nossas ações. E não existe nenhuma desculpa, por melhor que ela seja, que Deus aceite da nossa parte. Porque nós somos indesculpáveis. Aí ele vai dizer o seguinte: porque és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, não importa a pessoa que você está julgando. Eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que se torna mais santo falando do pecado dos outros. Eu acho que elas pensam que, como é que você vai ser santo? Eu vou ser santo falando do pecado dos outros, porque quanto mais eu falar do pecado dos outros, mais santo eu me torno. Será que é isso? Mais os outros estão pecando menos, né, irmã Geni? E a pessoa mais, né? Por que a gente tem um juízo de valor diferente? Porque para nós a gente tem um julgamento. Quando o negócio aperta para o nosso lado, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, Senhor. O Senhor sabe o tanto que eu faço isso, faço aquilo e tal, começa a ficar tipo. Mas se apertar para o lado do outro, aperta mesmo, Senhor. É desse jeito, mereceu. O Senhor é justo. Mas quando é com a gente, Senhor, tem misericórdia, Senhor. O Senhor sabe tanto que eu sou uma pessoa tão boa, Senhor, que não tem maldade no meu coração. Mas o outro está passando a mesma situação, a pessoa está lá, desejando o contrário. Está lá fazendo um juízo. Irmão, se tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer, foi julgar os outros. Viu? Isso é terrível, né? Mas não foi Jesus que nos ensinou isso, foi a religião. Nos ensinou. Aponta o dedo de profeta! Para quê? Deve ser bem para acusar o pecado de alguém, né? Porque se fosse apontar o dedo para mostrar uma direção, aí tudo bem. Mas normalmente é para acusar os erros. E tem gente que ainda gosta. Tudo bem, você gosta, né? Eu não vou julgar, né? Nem posso. Aí ele vai dizer o seguinte: por que te
condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Eu acho que às vezes faz até pior, né, irmãos? Às vezes a gente está lá estendendo o dedo para alguém e os nossos pecados piores do que aquela pessoa. Não há desculpa para os nossos erros, para os nossos pecados. E a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa, se a gente quer mudar, se a gente quer uma transformação na nossa vida. Porque erros, de fato, nós sabemos que nós temos, todo mundo tem. Mas enquanto a pessoa aceita a justificativa, ela não vai mudar. Porque as justificativas dela são suficientes para ela se manter naquele erro, se manter naquele pecado, se manter naquele hábito vicioso, naquele procedimento, naquela forma de agir e de lidar. Porque ela tem as suas justificativas e ela aceita essas justificativas. Quais são as justificativas que você está dando para não cumprir a palavra de Deus? Eu tenho certeza que elas são muito boas. Normalmente são. Mas não servem. E quais são essas justificativas? Ontem eu estava perguntando para minha esposa, né? Se tinha alguma coisa que em vez de eu mudar, eu dava uma justificativa. Ela ficou de pensar para me falar. Porque, irmãos, ter defeito é muito ruim. Mas você aceitar a justificativa para manter um defeito, aí você já está no caminho. Você já está no declive. E está embalado. Está embalado. Para baixo. Quando você tem uma desculpa e você aceita. E o pior, o pessoal acha que Deus também aceita. Deus não aceita, não. Não há justificativas que Deus aceita. A única coisa que Deus aceita de nós é o arrependimento. Isso, Deus aceita. Então só tem um caminho. Arrependa-se ou morra. Então, porque as justificativas, elas não vão ser. Eu tenho certeza que se a gente quer vencer, conquistar em 2020, as justificativas podem ser o maior obstáculo que nós vamos precisar enfrentar. Talvez seja o maior obstáculo, porque se a gente vencer esse obstáculo, a gente vence os outros, porque a gente assume o controle da nossa vida. E agora não importa mais o que acontece, porque quando a gente ouve uma palavra, quando a gente tem um entendimento, um ensinamento que confronta com as nossas atitudes, nós vamos buscar nos adequar. Pode demorar? Pode demorar. Pode passar meses para a pessoa ocorrer a transformação? Pode. Mas ela já tem o início de tudo. Ela não aceita mais a justificativa. Então, uma coisa, a pessoa que está no pecado, mas ela é consciente e ela está lá, Senhor, me ajuda, me liberta, me transforma, me dá força. Eu não quero, Senhor. Eu não aceito. É diferente, irmãos, do que a outra que está no mesmo pecado, dizendo, não, mas Deus não entende, né? Deus sabe que eu faço isso por causa daquilo. E eu só faço isso porque o outro fez aquilo. Essa pessoa, eu não vejo como ter esperança para ela. Embora as duas estão praticando a mesma coisa, mas com mentalidades diferentes. Uma está praticando não porque ela aceita, mas porque ela não teve a condição de sair de uma situação que ela reprova. A outra não. A outra está numa situação confortável, justificada, aceitável. Ela aceitou estar naquela situação. E por uma condição dessa, irmãos, a Bíblia fala a respeito de uma mente reprovada. A pessoa já está reprovada, ela já está condenada. E não tem igreja, e não tem Bíblia, e não tem pastor que possa fazer alguma coisa com uma pessoa que tem um comportamento desse. Então vamos refletir. Talvez seja um pecado da nossa mente, no nosso sentimento, mas a gente tem uma desculpa para ele. Que a gente precisa abrir mão disso completamente e falar, Senhor, eu me arrependo, eu não vou dar mais desculpas para os meus erros, para os meus pecados, eu vou me arrepender e o Senhor vai me ajudar a libertar. Eu vou confessar, eu vou abandonar e eu quero uma transformação na minha vida. E aí, irmão, a gente rompe, aí a gente conquista, aí a gente avança.
Decida-se hoje abandonar todas as desculpas. Decida-se hoje abandonar toda a terceirização dos seus erros. Quando eu digo terceirização, no sentido de culpar outros pelo que você fez, pelo seu temperamento, pelo que você falou, deixou de falar, ou fez ou deixou de fazer. Decida-se hoje assumir o controle da sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Antes de orar pelos nossos pedidos, é claro.